revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Será que é possível entender o Apocalipse? As profecias desse livro estão seladas ou estão abertas para a nossa compreensão? Qual o motivo desse último livro da Bíblia ser escrito? Bom, fique nesse vídeo e saiba tudo sobre o livro mais enigmático da Bíblia e também o mais importante para os nossos dias. Olá, seja bem-vindo ao canal O Retorno da Glória. Hoje vamos iniciar o estudo do livro do Apocalipse e vamos começar analisando o significado de cada frase do primeiro versículo desse livro. É revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse não é um livro fechado às 7 chaves, como muitos pensam e também ensinam por aí, mas sim é uma revelação de Jesus Cristo, aquele que tudo sabe e conhece o fim desde o princípio, decidiu compartilhar com sua igreja as coisas às quais, de outra forma, nós nunca saberíamos, pois só Deus é onisciente. Bom, existem vários motivos pelos quais Jesus decidiu fazer o futuro conhecido para nós, mas um motivo muito especial que o levou a fazer isso é que amigos não guardam segredo. Vejam, amigos, a maneira como Jesus se dirige a nós que somos seus discípulos é esta: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. João 15, versículo 15. Alguns segredos é bom não sabermos, pois podem ser uma fofoca daquelas, não é verdade? Mas no caso do livro do Apocalipse, Jesus não está fofocando conosco, mas está revelando de antemão para você o destino do mundo, a qual Deus lhe deu. No capítulo 5 de Apocalipse, vemos que o destino do mundo em forma de rolo de livro estava nas mãos de Deus o Pai. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Diante dessa cena impressionante, o profeta João começou a chorar copiosamente, pois aparentemente não haveria solução para o planeta Terra e para os seus habitantes, senão a condenação eterna. Contudo, em meio às lágrimas e soluços de tristeza, um dos 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus se achegou até João e disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Nesse momento, João então ergueu a cabeça e pôde ver que no meio do trono estava uma figura a qual não havia visto antes. Era um cordeiro que havia sido morto, mas que agora estava ressuscitado. Então o cordeiro foi e tomou o livro da mão de Deus. E após isso, o céu inteiro o louvou e o adorou, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Sim, meus amigos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é digno de receber o livro do destino do planeta e dos seus habitantes, dos habitantes da Terra, porque ele venceu a batalha do grande conflito contra Satanás. E Deus o Pai passou então o certificado do plano da salvação para as mãos do seu Filho, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ao receber toda a autoridade no céu e na terra, conforme está escrito em Mateus 28:18, uma das primeiras medidas que Jesus tomou foi informar seus servos de todas as coisas às quais eles deveriam passar. Tudo o que está encoberto, amigos,
pertence a Deus. Mas o que foi revelado pertence a nós. Isso está em Deuteronômio 29:29. Embora Jesus não tenha revelado cada detalhe do futuro da vida de cada um dos seus filhos, ele deixou de maneira codificada todas as coisas que iriam acontecer com a sua igreja até a consumação dos séculos. E em sequências de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, o Senhor revelou para seu povo o que eles e o mundo haveriam de passar até o fim. Dessa forma, não apenas teríamos a certeza de que Deus não falha ao vermos as suas profecias se cumprindo na sequência que ele revelou, como também seríamos fortalecidos nos momentos de provação. Quer um exemplo disso? São as palavras de Cristo para a igreja em Esmirna, que são estas: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. As coisas que em breve devem acontecer. Existem 3 correntes principais na questão do estudo das profecias do Apocalipse. E a primeira delas é o preterismo, que acredita que a maior parte das profecias se cumpriram na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A segunda corrente é o futurismo, que acredita que as profecias ainda estão em sua maior parte para o futuro. Contudo, um estudo mais aprofundado da história da humanidade após o livro do Apocalipse ser escrito, podemos ver de maneira clara que as profecias do Apocalipse se iniciam no tempo de João e vão se cumprindo cabalmente em toda a extensão da história do mundo. Ou seja, a única corrente realmente coerente com a disposição a qual as profecias vão se cumprindo no decorrer da história é a compreensão historicista da profecia, pois o próprio livro do Apocalipse ele tem como objetivo guiar o povo de Deus no decorrer da história da Terra, e dessa forma as coisas escritas ali sempre estão no tempo presente para o povo de Deus, até a geração que entrará na Canaã celestial sem passar pela morte. E enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Essas últimas palavras desse versículo respondem à pergunta: será que estamos sós no universo? Não, nós não estamos sós no universo, pois com Deus habitam seus exércitos de poderosos guerreiros de luz e de glória. No capítulo 5 de Apocalipse, nos é dito que ao redor do trono de Deus estão as multidões de santos anjos. João disse que o número deles é contado em milhares vezes milhares e milhões vezes milhões. Ou seja, é algo incalculável. Amigos, podemos descansar no cuidado de Deus, pois seus agentes invisíveis aos olhos humanos estão continuamente ao nosso lado. Diz a palavra de Deus no Salmo 91, versículo 11: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Vemos em uma ocasião no Antigo Testamento que em uma só noite um anjo de Deus eliminou mais de 180.000 soldados do inimigo de Israel. E em outra ocasião vemos um anjo libertando o apóstolo Pedro da prisão para que ele não fosse morto injustamente pelo ímpio Herodes. E Cristo, em sua última noite antes da crucifixão, disse para Pedro, depois que esse tinha tomado uma atitude não cristã ao cortar a orelha de um dos soldados que vieram prender a Jesus. Jesus disse: se eu quisesse, eu poderia pedir para que meu Pai enviasse 12 legiões de anjos para me proteger. A verdade é que nós não estamos sozinhos no universo. Os anjos de Deus fazem parte da família celestial e se dispõem a estarem ao nosso lado, não apenas para nos proteger, pois vemos nesse versículo de Apocalipse que esses nossos irmãos mais velhos e cheios de conhecimento também são enviados para abrir diante dos nossos olhos as profecias da palavra de Deus.
Podemos nos alegrar, então, ao saber que além do nosso professor, que é o Espírito Santo, também temos seus celestiais ajudantes para nos auxiliar na compreensão das profecias bíblicas. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro estudo do livro de Apocalipse. Mas antes de me despedir de vocês, eu quero fazer uma oração. Se possível, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por nos considerar seus amigos a ponto de nos revelar o futuro do mundo. Vivemos, Pai, em um mundo de enganos e corremos perigo de nos desviar da verdade. E por isso, te pedimos que seu Espírito Santo nos guie no reto caminho e que o Senhor nos ajude a entender as profecias que nos ajudarão a nos mantermos em pé sobre o fundamento da verdade. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e lhe agradecemos também por nos ouvir. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, fique com Deus e até a próxima.